Gente, boa noite de novo. A gente está começando a segunda live de hoje e nós vamos chamar o Edilson agora. Que legal. Estamos já agora no segundo trabalho de hoje aqui, né? Edilson entrou, deixa eu chamá-lo. Peraí. Aqui. Pera lá, pera lá. Peraí, deixa eu... Aqui. Já convidei. Boa noite. Olá, Edilson, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia, que bom. Tá tudo certo com com o som? Tá escutando Sim, bem? sim. Que ótimo, que ótimo. Então tá bom. Bom, então hoje a gente vai falar com o Edilson agora, né? Acabamos de falar com a Renata, a gente está acabando, para quem está assistindo aqui, a gente está terminando o Dobras de Si, a quarta edição, e todos os trabalhos estão na exposição que chama Intemporalidades. Então estamos no final, e agora então a gente vai conversar sobre esse trabalho incrível do Edilson, que é o inventário ou inventario. Enfim, depois a gente vai conversar sobre isso. Se ficou o inventário, substantivo, ou o inventario do verbo, né? E, bom, só para apresentar, Edilson é daqui de São Paulo, paulistano, fez fotografia no Senac, e ele trabalha atualmente como analista de sistemas, né? Super craque nisso, inclusive tem todo um trabalho de agendas, que ele tem uma tipologia das impressoras matriciais, que é muito incrível. Vamos falar sobre as agendas aqui também, né, Edilson? E também trabalha com encadernação e com edição independente de livros, né? Então já está nessa área de criação e de editar livros também, né? Então, muito legal, vamos começar aí aqui a Ana está falando, a Ana está aqui, quero saber essa história de acerto na palavra. Exatamente, de acerto, se inventaria, se ficou inventario, eu inventaria, tu inventarias, ele inventaria, ou se ficou inventário, né? É uma dúvida. Como é que ficou a coisa do nome do livro, né? E, bom, vamos começar do início. Como é que foi enfim, essa atração, né, esse início com o livro de artista? Você já trabalhava com isso, Edilson? Conta para nós aqui, como é que foi isso? Vamos lá. Bem, não, assim, essa questão do livro, né, parece ser uma coisa recente, né, que eu comecei, talvez, querer fazer essa edição de livros, então eu já trabalhava com encadernação. Eu acho que a coisa foi crescendo, né, e quando eu vi o curso, né, eu falei, é uma oportunidade de eu me jogar. Não sei se vai sair um livro no final do curso, mas pelo menos eu vou estar aprendendo mais a fundo sobre livro de artista, o que foi realmente incrível no curso, né? Nós tivemos aulas excelentes. E consegui fazer o livro no final, né? Mas, assim, até então não tinha essa ideia de livro de artista, né? Surgiu no curso. Legal. Muito legal. E, bom, e como é que surgiu a ideia? Tá tendo um eco, eu acho, não sei, mas enfim, não sei se é do meu microfone, mas vamos em frente. Como é que surgiu aí a questão do livro, do inventário, né? Como é que ele foi, isso estava assim, como a gente estava falando, meio na caixa de ressonância, assim, como é que a ideia surgiu para as pessoas que estão aqui? O livro, na verdade, né, quando a gente fala de inventário, é como se eu estivesse dando, assim, descrevendo, deixando um legado, né? E o inventario, né, seria assim, eu estou inventariando, estou descrevendo. E também tem essa palavra aí no meio que é o inventar. Então eu quis deixar em aberto mesmo, o público ter essa dúvida. É claro que eu dando a minha interpretação do livro, né, a pessoa vai ter essa ideia. Mas daqui uns anos, se esse livro continuar, né,
nas mãos das pessoas, aí vai começar a surgir novas teorias. Então, eu achei legal deixar isso em aberto, né? E por ser um inventário, quando eu entrei no curso, e o curso era, de certa forma, direcionado para fazer um livro de artista, que é uma coisa assim mais elaborada, assim, que tudo conversa, a capa conversa com a tipologia, com as dobras, com a costura. E é isso que é interessante do livro de artista, né? Não é puramente você contar uma história e colocar num livro, não importa a forma como ele é. Neste caso, importa muito. E eu entrei no curso dizendo assim, qualquer coisa eu uso as fotografias que eu tenho do meu curso de fotografia, da minha vida, para fazer um livro. E foi durante o curso que eu fui desenvolvendo, quer dizer, eu fui contando as minhas histórias, o que era mais caro para mim, né, o que me representava. E a gente foi formulando essas ideias, né? E eu, de certa forma, e aí o livro foi uma consequência, quer dizer, eu fui revendo a minha história, o que era caro para mim, e ao mesmo tempo eu fui juntando todas essas informações e virou uma coisa só. Então, assim, eu acho que eu já sou um certo contador de histórias, né? Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu já fico contando, conto detalhes, né? Sempre fui muito bom em guardar detalhes, aquela pessoa que faz a ata da reunião, que sabe quem falou o quê, a hora que falou o quê. E eu sempre gostei muito de guardar coisas, de guardar fotografias, de guardar cacarecos. Essa é a palavra assim, que eu uso a vida toda, né? Eu até vi uma reportagem outro dia dizendo que cacareco é uma palavra que está saindo fora de uso. Ninguém mais nem sabe o que é cacareco. E que seria uma coisa meio que inútil, né? Uma coisa que se joga fora facilmente, mas que para mim é muito caro. Por quê? Porque, para mim, fotografia e os cacarecos têm quase o mesmo significado. É um auxiliar da memória, né? Então, quando eu escrevo na minha agenda, todo dia eu escrevo alguma coisa que me aconteceu, e se eu estou numa viagem, ou se eu fiz alguma coisa interessante, um museu, eu gosto de guardar, de saber algumas coisinhas que aconteceram naquele dia. Porque se eu volto naquele dia, o pouco que eu leio, ou o pedacinho de papel que eu guardei daquilo, volta à memória. Porque eu acho que eu sempre tive essa vontade de ter uma memória fotográfica, de querer guardar todos os pormenores do mundo, e a fotografia também, teve uma época que eu queria sair fotografando tudo. Sim, tudo. Pena que não existia celular há mais tempo, porque eu acho que eu teria um acervo assim, infinito de coisas que eu fotografaria. Por exemplo, se eu levava filme para uma viagem, eu cheguei a tirar 1000 fotos numa viagem. De filme. Nossa. Imagina se fosse com celular digital. Seria uma coisa incrível, né? Ó, até a Ana está falando aqui, o cacareco como auxiliar da memória, muito bom. Sim, e o cacareco, que a gente vai guardando, né? Quando eu era criança, na verdade, e essas coisas foram... esse livro foi quase uma terapia, né? Eu voltei lá no passado, quando eu era criança, e percebia como já era a minha personalidade naquela época. E eu, sei lá, surgiu um diário na minha mão, uma agenda, né? Uma agenda na minha mão, uma época, e eu comecei a escrever coisas, né? Só que naquela época eu escrevia coisas mais íntimas, pensamentos, assim, só que eu era muito tímido. E aí eu ficava com medo, isso vai cair nas mãos de alguém vai ler. E aí, em determinada época, eu rasgava e jogava tudo fora, né? Imagina se eu tivesse guardado todo esse acervo desde então. E isso foi se aprimorando, né? E a agenda, para mim, é uma coisa muito cara, né? E daqui a pouco eu vou contar o livro inteiro. Me corta. Mas mas essa é a ideia, você falar o máximo. Eu vou resumir os tópicos principais, né? A agenda, na verdade, é uma coisa muito cara para mim, justamente por esse auxiliar da memória. Então eu guardo as minhas agendas desde 88, né? Todas elas. Assim, claro que no começo nem era tão detalhada, teve épocas que eu detalhava mais ou menos, mas de uns anos para cá eu detalho o máximo possível, como esse auxiliar de memória, né? E ela não é só memória, também é coisa financeira, né? Então ela é um bolo de tudo isso, né? Quase que uma construção na minha vida.
E Uhum. como eu caí nessa área de análise de sistemas, né, isso reforçou muito mais essa característica minha, né, de organização, de guardar as Uhum. coisas, de saber o que acontece primeiro, porque na área de Sim, sistemas você organizar as informações, né? isso é Uhum. muito importante para a gente, porque a gente precisa, quando faz um programa de computador, a gente tem que saber passo a passo como acontecem as coisas, porque senão vira um caos, né? O computador, na verdade, te direciona para um pensamento assim mecânico mesmo, né? E Uhum. isso, assim, e eu trouxe isso para minha vida, quer dizer, uma consequência da profissão, uma consequência da vida, e que muita gente às vezes não entende, né? Também a gente falou Uhum. isso na realização do Sim. meu curso, Uhum. porque tem muita gente que falava assim que eu era metódico demais, né? E era uma coisa Uhum. assim que todo mundo falava, você é muito metódico, né? Mas é uma forma de é a forma que eu me sinto bem, né? De ser organizado, por Sim. exemplo, se não perder uma conta, ou quando o contador fala, você não pagou essa conta, e eu provar para ele que eu paguei, né? Isso para mim é Uhum. importante, tá? Sim. Assim, eu sei que eu não É posso uma dominar virtude, tudo. né? A organização é uma virtude, né? Uhum. Nesse Sim. caso, eu uso a organização para as Uhum. coisas boas. Eu sei que tem Sim. coisas na vida que eu não consigo controlar. E eu não Uhum. sofro por isso. Mas dentro do que eu Uhum. posso controlar, né? E todas essas histórias que eu estou contando foram surgindo durante o curso. No livro. E acabou Uhum. formatando o livro. Que tem esse, digamos, esse componente até autobiográfico, né? Porque vai contando da sua idade, da sua infância. Você tem ele, porque eu sou privilegiada porque eu vi ele na mão, ó, um spoiler. Gente, a gente se encontrou, não foi? No domingo, na Feira do Livro, e eu vi o livro do Edilson. Tinha essa novidade para contar aqui. Você tem ele aí, fisicamente, para Tenho, mostrar um tá? pouquinho assim na sua mão? Ah, uhum, Tenho. então vamos lá. O livro está aqui, né? Ai, que lindo. Ele, Super ele tem lindo, 20 por lindo. Uhum, 25, né? Porque tudo tem, assim, é uhum, engraçado, porque quando a gente vai construir um livro de artista, tudo, todos os uhum. detalhes contam alguma coisa, né? Porque ele é exatamente do tamanho das agendas que eu faço, né? Então, Sim. eu aprendi programação, eu quis fazer um programa que imprimisse a agenda, usava papel Uhum, especial, que era papel Verger naquela época, a impressora matricial, que quando começou, e tá. todos esses Uhum, elementos foram sendo colocados no livro, né? Então, tá. a questão de eu colocar em stencil, né, isso aqui, também remete a uma época em que eu usei stencil no Exército para colocar o nome na camiseta, que nós mesmos fazíamos, né? E o furo, né? O furo que é o... Muita gente quer saber por que do furo, né? Uhum, O furo é justamente para deixar à mostra as camadas da minha vida, né? Porque cada elemento que vai aparecendo aqui é uma das páginas lá do livro em que eu conto essa história um pouco mais, né? E quando você vê assim, né, você vai vendo as camadas da minha vida, né? E ela, por que ela é uhum, furada, né? Porque não está completa, né? Não está fechada. É como se fosse um túnel, um poço, né? Em que você consegue ver todas essas camadas, né? E no começo eu até queria que uhum. fosse mais desorganizado, mas coloquei mais um elemento no livro que é para parecer um diafragma de fotografia, que foi De uma fotografia, parte né? importante Uhum, da minha vida. Então ele uhum. faz meio que esse desenho de diafragma, né? E aí eu resolvi fazer com Sim, uma sim. capa crua, né? E uma costura Uhum. aparente, Ficou justamente por lindo, todos, hein? justamente por esses elementos de Uhum. exposição, né? Porque eu estou me expondo aqui Sim. dentro. Claro, tem um nível de exposição, né? Não é 100% Uhum. exposto. E porque também é uma das coisas que eu falei, eu não quero fazer um livro levantando nenhuma bandeira, mas Sim. é uma parte da minha intimidade aqui dentro, né? Uhum. Posso mostrar uma página Sim. para mostrar como é dentro. Ó. Então, quer dizer, os elementos, Bonito. conto aqui como se fosse uma agenda mesmo, né? É como se a pessoa Uhum. estivesse abrindo a minha agenda, o meu diário, e em poucas frases, que é isso que eu faço no dia a dia também para contar as histórias, sendo sucinto, né, um pouco da história, Uhum. e coloco alguns elementos, né, que representam essa história, e ela acaba saindo para fora do furo. E isso vai contando toda a história do livro, né? Então, em alguns momentos eu Uhum. acabei isolando algumas fotos sem contar nada para
ilustrar um pouco melhor. Essa aqui Tá até todo parece um mundo... campo de futebol mesmo. Tá todo mundo apreciando aqui, ó. Muito show essa capa e proposta, lindo demais, adorei. Que máximo, você é inspirador. Tá cheio de gente aqui. Juliano, top, Ed. O livro tá lindo. Linhas de criação também tá aqui, falando. Ih, tá cheio de gente falando um monte de coisa, tá passando um monte de coisa aqui. Essa costura Depois eu ficou vejo os massa comentários. também, a Fabiola tá aqui também. Muito legal, muito legal. O pessoal tá super curtindo, assim, tá muito incrível mesmo. Foi incrível. E é incrível isso, a gente conversou bastante sobre esse vazado, né, que fica esse elemento meio do anticlímax, assim, né, que ele tá todo preenchido, mas tem um elemento que você vê através do livro, né, vê, assim, o que está acontecendo mesmo, vazado mesmo, né, então Como se se fosse tivesse uma uma coisa que está continuação, né? Exato, é autobiográfico, mas tem alguma coisa que o olhar ainda preenche, né? O olhar do de fora, né? Do leitor, né? Interessante isso, né? Que ficou esse furo, né? E foi uma coisa que totalmente sua, né? Que surgiu porque você quis, assim, né? E interessante que você curtiu isso, fez e faz com as próprias mãos, assim, né? Você usou faca? Como é que foi fazer esse furo? Conta pra nós no final, como é que foi isso? Esse é um desafio, né? Quer dizer, o livro de Uhum, artista, ele tem essa dificuldade que é a reprodutibilidade dele, né? Então, uhum. quanto mais detalhes você coloca no livro, mais dificuldades de fazer o livro, mais difícil fica reproduzir e poder distribuir Uhum. esse livro, né? Sim, Mas poder assim, eu falei, eu vender. vou encarar, eu acho que a estrutura do livro é o que está mais me chamando a atenção. Um livro escultórico, né? Um livro, quando você olha, chama a atenção, e dentro o conteúdo, claro, poderia ser um livro convencional, contando as histórias, mas eu acho que esse elemento acaba Uhum. trazendo, né, um detalhe instigante Sim, assim, para o livro. E aí total. eu não Uhum. conhecia esse elemento, apesar de fazer encadernação, eu sempre uso estilete reto. E aí eu vi que tinha um estilete junto com o transferidor, né? Uhum. É E, verdade. Uhum. só que não é fácil de usar. Tive muita dificuldade. Foi aquela descoberta, mas que para assim, para realizar é complexo, né? É Uhum. complexo. Ainda vou ter que, quer dizer assim, para automatizar esse processo, que é a única coisa difícil mesmo, é fazer o furo, Uhum. né? Se fosse Uhum. furo Uhum. inteiro, do começo ao fim, uma cópia ali, qualquer coisa assim, tudo bem. Mas Sim. como cada página tem um corte com um detalhezinho que precisa ficar saliente, Uhum. Sim. aí é um trabalho mais Uhum. complicado. Mostra pra gente uma página que fica uma saliência assim pra fora, deixa eu ver, porque daí na hora que você vai fazer o vazado, você tem que Tomar considerar aquela parte cuidado. que fica saliente, pra você não É, rasgar ali, né? exatamente. Deixa eu Então, ver. por exemplo, essa página, eu tenho que Entendi. cortar o redondo e quando chega E aqui no depois desenho, eu deixar tenho que cortar reto, com estilete. com Uhum. estilete. Ou Entendi. com a tesoura, né, com Nossa. muito cuidado. Sim. E assim vai, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui, ó, um exemplo da primeira Ó. agenda. Também tem que tomar. E Uhum. tá vendo? Já em outra posição. Então, por exemplo, se Sim, fosse sim. uma gráfica, não seria uma faca única igual para todas as páginas. Sim, exato, não, super complexo. Cada página é um corte, né? Diferente, né? E Uhum. aqui um exemplo, né, dos cacarecos, né? Então, assim, cada página dessa Uhum. aqui seria uma história para contar, né? Eu vou contar só Uhum. de uma ou duas. Tá, vamos lá. A primeira delas é a agenda, que é muito cara para mim, né? Quando eu comecei a fazer a Uhum. agenda. Um detalhe, eu sempre gostei muito de querer fazer tudo. Então, quando eu via, por exemplo, a banca fazia a encadernação dos fascículos que eu comprava, eu pensava, mas será que eu não posso fazer a encadernação? Né? Um Uhum. móvel, por exemplo, essa estante toda aqui atrás de mim foi eu que fiz. Então, assim, Nossa, que incrível. será Uhum. que eu não posso fazer? Será que eu não posso economizar um pouco em alguma coisa? Não é assim. A economia também é pelo prazer de fazer alguma coisa, De porque eu fazer tenho muito do começo ao prazer. fim, né? É, Sim, essa, sim. É talvez incrível também, isso. talvez porque eu trabalhe com essa coisa de sistema e que a gente desenvolve um sistema e por mais que a gente saiba que está lá no banco sendo utilizado,
mas você não vê a coisa materialmente. Então, eu acho que o trabalho braçal, para mim, dá essa satisfação mais rápida, né? Assim, que você vê o trabalho pronto. E acho que na filosofia que eles falam que, né, esse trabalho que tem o começo, meio e fim, que você controla a situação, vamos dizer assim, que você se gratifica, né, com o resultado, que é do jardineiro e do carpinteiro. Tem super a ver com a manualidade, né? Porque você, né, tira a matéria quase que da inércia, faz e termina, né? Então é super incrível, né? É essa coisa muito relevante, né, do trabalho manual, que está naquele livro, O Artífice, do Richard Sennett, que lembra que a Júlia Contreras deu aula. Esse livro traz muito essa questão, né? Depois foi legal que teve aquela aula, ela falou desse livro, eu fui atrás do livro de novo, já tinha lido fazia muitos anos, e esse livro fala mesmo dessas questões, assim, né, da beleza disso, e como esse sistema de trocas que a gente está hoje em dia, o capitalismo, como alienou, né, o trabalho, a gente faz partes de trabalhos, né, então como a gente parou de fazer trabalhos que vão do começo, do meio e do fim, né, e que, por exemplo, a gente tinha que plantar os alimentos para se alimentar, a gente tinha que caçar, a gente tinha que criar os animais, a gente, né, desde filhote até conseguir fazer deles, enfim, se alimentar, né? Então, a gente perdeu muito essa noção, né, no capitalismo, especialmente no capitalismo, né, em outros sistemas também, mas fez com que a gente fizesse tudo muito, né, em partes, assim, a gente fica, e acho que essa coisa do manual traz isso, né, que é essa beleza e essa satisfação, né, de fazer uma coisa do começo ao fim, né. Mas enfim, é um parênteses aí. Não, esses parênteses são Continuando. ótimos, porque eu também já lembrei de outro, porque assim, desde que a gente é criança, né, alguém pergunta, o que você vai ser quando crescer? Né? E assim, eu vou ser um adulto independente, assim, eu não vou ser nada, eu não vou ser engenheiro, analista, médico, isso vai ser uma consequência da vida, alguma coisa que eu vou trabalhar, ou que eu goste, mas eu não sou isso. Então, quando alguém pergunta assim, qual a sua profissão, né? Eu nunca disse que eu sou fotógrafo, né? Eu nunca disse que eu sou encadernador. Assim, eu sei encadernação, eu sei fotografar, eu estou analista de sistemas, porque é o meu ganho principal, né? E isso, essa coisa do manual, então é legal quando você conversa com outra pessoa fora do trabalho e você fala assim, mas quais são as outras coisas que você faz? E você descobre coisas incríveis que a pessoa faz. Incríveis, né? Porque às vezes os Sim, caras, não, aquele impressionante. cara é um médico. Não, mas ele subiu o Himalaia, ele faz outras coisas, então Sim. ele não tem. Sim. É E aí eu estava incrível falando isso, da né? Porque, agenda, eu estava falando da sim, da agenda, que é agenda. muito cara para mim, né? E eu fiz o programa, eu tinha o papel, formulário contínuo Verger e a impressora matricial, e já estava difícil de achar as fitas. E aí eu falei assim, vai acabar isso, aí como é que eu vou fazer as minhas agendas daqui para porque eu fazia todo ano, né? E aí é um detalhe que está no livro. E aí eu resolvi imprimir todas as minhas agendas até 2065. Quando eu vou ter Nossa, 100 anos. Espero viver até que lá. incrível. E aí, tudo bem, todo ano é um caderno, eu faço, então todas elas estão aqui na estante, organizadinhas, né? Cada ano eu escolho um papel diferente, Incrível. um tipo diferente. Mas assim, alguém pode, mas você é louco, né? Eu falei, não é louco, eu sou prático, porque assim, eu peguei a impressora matricial e joguei fora, porque eu não ia usar mais, Sim, eu não uso mais fita. sim, Então eu sim. já deixo elas impressas e eu vou usando. É o espaço que elas vão usar ao longo dos anos já vai usar agora. Então esse é um detalhe. Né? E o Sim, outro incrível. detalhe dos cacarecos é que quando eu comecei no teatro a primeira vez, foi em 84, veio aquele bilhetinho do teatro, que antigamente era bonitinho, colorido, que hoje em dia já não é mais, infelizmente. E logo de cara eu falei, vou guardar como uma lembrança. E a partir daí eu guardei todos. Então, se você falar quais são as Nossa. peças de teatro que você viu na vida, é só pegar todas que estão lá na agenda, que não ocupa espaço. Eu não sou um acumulador que não consegue andar pela casa. Que são coisas pequenas, né, que dá para guardar, que Sim, relembra alguma sim. coisa, né? Eu consigo sim jogar coisas fora, né? Mas Sim. e aí durante o curso eu descobri isso, né? Que
No começo eu achava que fotografia era a coisa que eu mais amava, né? Tanto é que eu fui fazer faculdade de fotografia, já depois de trabalhar na área de sistemas, mas antes disso, eu lembro que quando eu tinha máquina de escrever, e nessa ideia de que tudo que eu vejo, será que eu consigo fazer? Então, quando você aprende poema na escola, vou tentar fazer poema. Às vezes a pessoa tem talento, não. Tem coisas que não é só esforço também, né? Por exemplo, fui tentar aprender piano. Eu sei que eu não tenho talento para música, tudo bem, não sofro com isso. Mas, e aí essa questão do livro, eu já tinha tentado esquematizar uma capa de livro, que como seria o meu primeiro livro se um dia eu escrevesse um livro. Então isso veio antes ainda, né, de eu fazer fotografia. E agora, com o curso de fotografia, com esse curso do Dobras de Si, eu, nesse momento, e porque eu também estou tentando ser editor independente, é a coisa que chama mais atenção para mim. Eu acho que fecha um ciclo, porque eu posso usar todo o meu conhecimento, a fotografia vem junto, porque eu posso fazer as ilustrações do livro, a capa do livro, né? Então, eu acho que juntando tudo isso, o livro, para mim, é um elemento completo. Sim. Até a Adriana aqui está postando aqui, falou a Adriana Rosa, dá um belíssimo livro de artista com esses tickets de teatro. Então, e os tickets estão nesse livro, né? Estão no livro, né? Mostra aqui, então, para nós. Então, porque justamente durante o curso a turma fez essa interação, né? E quando eu contei das minhas fotografias e eu mostrei a primeira ideia, e quando eu comecei a falar o que era caro para mim, para a gente tentar descobrir um tema, foi falado no curso, mas eu acho que se você mostrasse esses tickets no livro, eu iria querer ver. E aí eu falei, interessante, vamos começar por aí então. Então eu comecei com essa página, foi a primeira página que eu fiz, foi colocando os tickets de teatro. A primeira, né? Foi, ó. Lindo. Parte deles, é claro, né? Inclusive uma pedra, né? Porque eu fui num espetáculo em que não era ticket, era uma pedra. Porque você tinha que jogar no latão e os atores lá na coxinha já iam escutar quantas pessoas entravam. Me desculpe esse grupo de teatro, mas eu roubei a pedra e guardei. Aqui a Renata está assim, adoro fazer agendas, mas você maximizou maravilhosamente. Então você... Muito legal. Tá incrível, incrível. Quer dizer, aí, só para a gente entender, você, digamos, você fez uma colagem e você escaneou, isso já é uma reprodução, é isso? Ou o que a gente está vendo é uma colagem? Não, né? Não. O que eu vi lá na assim, tem coisas que eu não teria coragem de pegar nem o original e colar aqui, nem que fosse o livro para mim, né? Porque eles já estão na sequência lá. Então, eu escaneei todos eles, fotografei a pedra no ângulo, fotografei alguns livros, quer dizer, tudo que eu quis contar a minha história, eu escaneei para fazer o livro. Quer dizer, se eu fosse fazer um livro convencional, sem o furo, seria tranquilo, né? Realmente o furo é a coisa mais complexa, né? E assim, cada página, assim, depois eu convido as pessoas a verem o livro, e eu até lá durante a feira eu fui conversar com uma escritora, né? E ela começou a falar de coisas e foi se identificando com algumas coisas, né? Olha, eu tive essa câmera, olha como os ingressos de teatro eram incríveis e agora não é mais. E cada página é uma história, né? E por isso que eu digo que eu sou um contador de histórias, porque se eu for parar para contar de cada ticket desse, é claro, para mim tem muito mais valor afetivo, a história me relembra coisas que eu talvez não consiga transmitir com tanta emoção, né? Mas eu consigo falar um pouco delas, né? E acho que uma das páginas que a gente nem falou no curso, né, que eu incluí depois, foram os cartões postais que eu recebi de vários lugares do mundo. Que lindo! Nossa, maravilhoso. Porque foram coisas que eu tinha esquecido. Eu tinha tantos projetos, né, de vida e agora vão surgindo. E agora, assim, o livro, você vai dizer, o livro está acabado? Não. Porque, assim, ainda não, tem mais coisa. Tem mais coisa. Eu lembrei de coisas assim que merecem mais uma página, uma visitação ali para colocar homenagem a algumas pessoas, né, que foram importantes e que me trouxeram conhecimento. Então é um livro em aberto. É um livro em aberto.
sim. E que você está pensando em reproduzi-lo, né? Fazer uma pequena tiragem, né? Porque já está tudo escaneado, pelo que eu estou entendendo, e já são, digamos, já são reproduções, né? Posso fazer uma tiragem pequena, porque aquilo que eu falei, o maior trabalho é o círculo, né? Fazer todo esse Uhum, corte. Então ele tem 60 sim, páginas, então são 60 cortes, né? uhum, E uhum, então fica um pouco mais demorado assim, de fazer. A costura tudo bem, uhum. como eu já tinha prática Sim, de mais costura, rápida, né? é mais Uhum, rápido, então sim, são cadernos, uhum. então não dá tanto O mais, trabalho, né? o mais demorado é o vazado, né? É um vazado. Uhum, uhum, sim. Ó, o pessoal tá super curtindo aqui, tem vários comentários aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu descer. Ah, eu amo como a ideia e a estética se enroscaram de um jeito chique. Ah, Fabiola, você é um tipo de colecionador e não acumulador. Sim, obrigado por essa Depois, frase. Adriana, a Ana, então tem mais do livro do Edilson no site, da exposição no link da bio do Dobras. Quem quiser ver mais, né, a gente tem, inclusive lá tem o vídeo, então bem legal, né, para ver as fotos, o vídeo, bem legal mesmo. Aqui a Renata, e a história continua, né, porque você falou que o livro está em aberto, né, outras coisas vão entrar no livro também, né. Como eu As sou analista de crônicas. sistemas, nesse livro eu fiz o começo, meio e fim para contar uma história onde eu queria chegar, né? Aí no meio Aham, eu acho cabem mais duas histórias que eu estou pensando. Mas é claro, a partir uhum, daí depois pode ter, não sei o que vai acontecer na minha vida, né? Tá em aberto. Alguém acho que perguntou porque chegou uhum, depois por que do furo, né? e O eu ia até furo tem falar, tudo a ver com aham. o livro, porque como a gente está, vou repetir Tá, algumas coisas, desculpa para quem já ouviu, mas assim, como uhum, era a proposta era um livro de artista e eu quis colocar coisas que eram caras para mim, né? E tudo isso foi uma construção do livro, né? Tem alguém aí também de uhum, colagem. É uma coisa que eu amo colagem. Colagem também é uma coisa assim, que eu adoro. Quando eu vejo obras de colagem, assim, sigo todo mundo no Instagram, uhum, que eu acho lindo. E eu quis trazer um uhum, pouco da colagem, né, para o livro, deixar o livro como objeto, né, quer dizer, deixar já uma expectativa do conteúdo do livro no furo, e o livro vai ter vários significados, né? Pode ser um poço onde você olha ali, pode ser um túnel onde você vê ali na frente o que uhum, vem, né? Existe a teoria do sim, abismo, né? Na filosofia também, que depois eu fui ler um pouquinho, que tem a ver, tem muitas uhum, obras de arte que usam esse artifício do furo para fazer a obra de arte. uhum, Então, eu acho que o furo uhum, complementa o livro, né? sim, Deixa ele atrativo, chamativo, instigante assim para quem olha o livro, né? sim. Ó, até o Martinelli tá aqui, tá falando, tá demais esse livro, esse vazado no meio. Muito legal, né? Acho que é uma coisa que chama atenção, né? Eu tava na live pelo Instagram dele, antes, kkk. Acho que tava em outra live. Deixa eu ver. Então, alguns amigos Interessantíssimo, o falando. Flávio falou. Aham. Tem uma outra pergunta aqui, rapidão. A estrutura com costura aparente é proposital? Sim, A Adriana está perguntando. Você sim. escolheu ser aparente, né? Uhum. Quando Sim, eu poderia acho que estar. eu aprendi mais fundo isso no curso, né? Quer dizer, quando você faz um livro de artista, né, todos os detalhes são importantes, né? Na escolha Sim. das cores, Uhum. da capa, da costura, do papel. Então, na verdade, o papel que eu usei aqui não é o ideal que eu queria. Eu queria usar papel verger, porque são os papéis que eu uso na minha agenda mesmo, né? Eu até Tá. tenho esse papel verger, mas a gráfica que eu fui Uhum. fazer, eles não aceitavam porque diz que esse papel solta muito resíduo, então poderia danificar a máquina deles, né? Mas eu pretendo que essa pequena edição seja em papel verger, que tem mais a ver. E Uhum. a costura aparente é justamente isso, né? Eu estou me expondo, né? Sim. Então nada mais justo do que expor Uhum. a costura que eu mesmo fiz, Sim. né? Então isso conversa Uhum. com o conteúdo do livro. É verdade. Uhum. Com certeza. Tem a ver, né? É forma e conteúdo conectados, assim, né? Tudo. Muito Então bom, tá qualquer de detalhe. parabéns. Obrigado. Tá incrível. E
Ah, mas legal. Então é isso, super bacana. Queria então agradecer, né, a presença aqui de todo mundo. Ó, tá cheio de gente aqui. E estamos aqui falando do seu livro. E agradecer você também aqui, tá com esse trabalho incrível. E, bom, e até avisar também que amanhã continuamos com a live. Só que a Sônia está com probleminha de saúde, está sem voz, está afônica, então vamos direto amanhã para o Panso, né? E bem bacana mesmo. Então é isso aí, super obrigada, Edilson, tá? Demais. Imagina. Nossa, parabéns. Obrigado a você, obrigado, Ana. Eu acho que esse curso é que fez esse livro, toda a turma, com a ajuda, com as conversas, né? Quer dizer, obrigada. é um livro, de certa forma, coletivo, né? Eu acho que as ideias, as interações é que fez com que ele saísse. Legal, muito legal. Então é isso aí, gente. Então, quem quiser ver mais do livro do próprio Edilson e os outros livros, estão no site do Dobras de Si, agora novo, que é a exposição em temporalidades. Também chegamos, então, conclusão, é inventário ou inventario, certo? Acabamos com a... decide. Exatamente, então é isso. Então, obrigada, viu, Edilson? Sim, sim, já é uma interpretação do nome, né? Sim, exatamente. Muito legal. Então, a Mari aqui, ó, Edilson, nosso Merlin. Então, tá bom. Então, um beijo grande. Então, beijo, gente. Beijo, Edilson. Obrigada, viu? Obrigado por tudo. Então, amanhã continuamos com as lives. Tá bom? Beijo, viu? Beijo, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.